Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre viga Geber. E aí, você já ouviu falar sobre viga Geber? No momento que você está passando por uma ponte, você já viu que uma ponte ela é muitas vezes feita devido à viga Geber? Então vamos falar um pouco sobre viga Geber. Como já foi citado, as vigas Geber são usuais em pontes, passarelas e estruturas pré-moldadas, entre outras. Agora deixaremos muito claro o conceito referente à viga Geber. Trata-se de um conjunto de vigas isostáticas com balanço e vigas isostáticas simples. Estas se apoiam nos balanços. Então, como podemos verificar, nós temos aqui um conjunto de vigas. Esse conjunto de vigas, nós temos vigas que têm estabilidade própria e vigas que vão adquirir estabilidade própria. A esse conjunto de vigas com estabilidade própria e vigas que adquirem estabilidade própria é o que nós chamamos de viga Geber. Então, quando falamos da viga Geber, podemos dizer que essa associação de vigas com estabilidade própria com outras sem estabilidade própria dá exatamente essa configuração do que vem a ser esse sistema. Observe que nós temos aqui, na verdade, um conjunto formado por três vigas. Eu posso dizer que essa viga é uma viga que possui uma estabilidade própria, pois é uma viga conjugada isostática. Quando eu falo conjugada, porque é uma viga em que parte dela está biapoiada e parte dela se encontra em balanço. Eu posso dizer que essa também é outra viga isostática que se encontra em equilíbrio com estabilidade, porém eu verifico que esse tramo que nós temos aqui é um tramo que ele adquire estabilidade em função exatamente das ligações entre essas vigas. E essas ligações entre essas vigas é o que nós chamamos de articulações, onde podemos verificar e vamos ver sim que essas articulações elas podem ser articulações fixas ou móveis. E verificamos assim que essas articulações ela distribui exatamente, olha que coisa interessante, forças, cargas para as vigas que possuem o que? A estabilidade. Evidentemente, olha bem, devido à ação e reação, eu vou ter exatamente uma reação fazendo com que essa viga adquira exatamente o que? Uma estabilidade própria. Então é muito importante verificar que quando nós montamos um sistema de viga Geber, nós fazemos com que vigas que já têm estabilidade própria façam com que outras vigas passem a ter o que nós chamamos de quê? Da estabilidade própria. Então, olha aqui uma situação muito clara do que é uma viga Geber. Eu tenho aqui, na verdade, um sistema formado por duas vigas, uma viga AB e uma viga BC. Dá para ver que a viga AB é uma viga que ela vai adquirir estabilidade em função de quem? Desse apoio, em função dessa articulação. Dá para nós percebermos que a viga BC é uma viga com estabilidade própria, porque essa viga aqui é uma viga já o que? Engastada. Ela não precisa, é importante verificar você, ela não precisa dessa articulação para que ela esteja o que? Estável, já que esse apoio, o engaste, que é um apoio de terceiro gênero, ela já dá estabilidade a essa viga BC. Mas aí nós observamos o quê? Que a viga AB simplesmente apoiada se apoia nessa articulação fixa em A, e na viga em balanço BC por meio dessa articulação móvel. Então, para que essa viga AB adquira estabilidade, é necessário que essa articulação simplesmente faça agir na viga B uma força, fazendo com que ela adquira essa estabilidade. Observamos que a viga BC ela já é uma viga com estabilidade, como eu acabei de falar, o próprio engaste, certo, já dá exatamente a essa viga o que? Uma estabilidade. Então nós vamos observar a importância dessa articulação exatamente para quem? Para a viga Geber. Então, vamos observar agora uma viga Geber mais complexa, ok? Vamos observar aqui uma viga formada por três tramos. Então eu tenho o tramo 1, que corresponde exatamente a esse trecho dessa viga conjugada, que é uma viga formada por dois apoios e partes se encontram em balanço. O tramo 2 e o tramo 3. Podemos dizer que o tramo 1 e o tramo 3 são exatamente vigas isostáticas com estabilidade.
E vamos verificar que o tramo 2 é exatamente a viga isostática, que ela adquire estabilidade em função de quê, amigos? Em função das articulações que eu tenho exatamente aqui no ponto C e no ponto D. Então eu tenho para essa viga Geber um carregamento distribuído uniformemente ao longo de toda a viga, ao longo de toda a associação de viga que nós temos. Observamos que na verdade a associação ela é formada pelo tramo 1, pelo tramo 2 e pelo tramo 3. Então, nós podemos verificar que exatamente no tramo 1 eu tenho as reações produzidas pelo apoio em A, pelo apoio em B. Então, nós temos essas reações do apoio. E vou verificar também que essa articulação, como nós já havíamos falado anteriormente, ela produz exatamente aqui uma força nesse ponto C. Observe que esse ponto é um ponto da articulação do tramo 1 e do tramo 2, e eu vou ter essa força, que é a força, olha, que essa viga que adquire estabilidade vai produzir exatamente na viga que já é uma viga estável. Mas, obviamente, em função disso, se eu tenho essa força agindo no tramo 1, eu vou ter uma reação, que é essa força que age no tramo 2. Exatamente ao você verifique que essa força, ao agir no tramo 2, ela vai, juntamente com essa outra força aqui, produzir exatamente, amigos, a estabilidade desse tramo. Porque o que nós verificamos agora para o tramo 3 é a mesma situação. Eu vejo que o tramo 3 é uma viga isostática, olha só, já estável, certo? Com estabilidade, onde ela possui as reações dos apoios E e do apoio F, e eu verifico o quê? Que devido a esse ponto de articulação, olha só, eu tenho uma força agindo no ponto D, no meu tramo 3. Então, devido à reação, eu vou ter outra força aqui agindo no tramo 2. Então, observe que essas reações, devido aos pontos de articulação, faz com que o nosso tramo 2 adquira exatamente o que? A estabilidade. Então aí você começa a perceber a importância desses pontos de articulações para que esses pontos façam com que o tramo 2 adquira exatamente o que? Essa estabilidade. Então aí está a análise das forças que agem exatamente aonde? Na nossa viga Geber, mostrando como essa viga ela adquire a estabilidade exatamente em função de quem? Dessas reações produzidas pelos pontos de articulação. Muito bem, muito bem. Então nós podemos agora analisar e verificar tramo a tramo, observando, certo, a distribuição de cargas e observando como a força cortante e o momento fletor vai variar em cada tramo. Então, se observarmos o tramo 1, vamos verificar que, devido a essa carga distribuída, eu passo a ter exatamente nesse ponto aqui uma força. Essa força é uma força devido aqui à densidade de carga vezes o comprimento da carga, ômega-L. Obviamente, eu vou ter, então, uma reação no apoio A, uma reação no apoio B, e também vou ter a força agindo no tramo 1 devido exatamente ao ponto de articulação. Então, em cima dessa ideia, nós podemos construir agora o gráfico de quem? Da força cortante. Nós sabemos que quando nós temos uma carga distribuída uniformemente ao longo de uma viga, o seu gráfico da força cortante ele vai ser uma reta inclinada. Então ela vai ser uma reta inclinada decrescente. Então nós vamos observar aqui, nesse caso, certo? Essa reta ela vai começar do ponto zero, pois aqui nessa extremidade eu não tenho nenhuma força cortante. Então ela vai ter um decaimento, Ao chegar no ponto A, eu tenho uma força vertical para cima VA, então eu vou ter aqui uma elevação da força cortante. Após esse ponto, eu vou ter um decaimento, exatamente com uma reta inclinada decrescente. No ponto B, a mesma coisa, eu vou ter uma força vertical para cima e eu vou ter um novo decaimento. Só que observe que o meu decaimento aqui da força cortante ele não vem até zero. Por quê? Porque eu verifico que aqui eu tenho exatamente essa força devido a a reação do ponto C. Então ela decai até o valor da
força ó, V de C, e após isso aí eu tenho o decaimento da cortante, fazendo assim a análise desse gráfico da força cortante para quem? Para o tramo 1. Então, é muito importante verificar que esse tramo 1, certo? Ele tem esse gráfico, e esse gráfico é o gráfico que representa a variação, olha que beleza, a variação da força cortante em todo esse tramo 1. Dessa forma, nós podemos então ter o nosso gráfico também de quem? Do momento. Nós vamos observar que nesse caso, olha só, como eu tenho uma força cortante ó, decrescendo, certo? Eu tenho aqui ó, a minha curva do momento, certo? Vai ser exatamente uma parábola, onde eu vou ter esta parábola com essa concavidade, ela subindo. Aqui nesse ponto aqui eu vou ter a concavidade em todo esse trecho, onde eu verifico que nesse ponto onde a cortante é igual a zero eu vou ter o momento máximo. E aqui eu tenho de novo, olha só, o gráfico de quem? O gráfico do momento tendo esse decaimento. Então você observa que nesse caso nós estamos observando, certo, como se comportou o gráfico do momento e o gráfico da força cortante para esse tramo 1. É evidente que se você quer fazer esse gráfico com mais detalhe, você pode exatamente ó, acompanhar a nossa aula do Banca Virtual referente a diagrama de força cortante e momento fletor e aprender passo a passo como é feito ó, o gráfico tanto da força cortante como do momento fletor, através de quem? Através das equações que traduzem por que quando nós temos uma carga distribuída uniformemente, o gráfico da força cortante corresponde exatamente a uma reta, a uma função linear ó, decrescente, e porque o gráfico do momento ele é representado por uma parábola, ok? Aqui a nossa análise é uma análise simples, somente para verificar como vai estar sendo esboçado esse gráfico, tanto da cortante como do momento para cada tramo, perfeito? Agora vamos observar exatamente o tramo 2. Eu observo que no tramo 2 eu tenho uma carga distribuída uniformemente para esse comprimento L, então eu vou ter ômega L, VC, VD. Obviamente aqui se eu tenho, olha bem, ômega L, eu sei que ômega L é a força que age exatamente devido a esse carregamento uniforme. Então, em função desse valor ômega L, eu até posso dizer que nesse caso, de maneira simples, o valor da força V de C e V de D, eles vão ser o quê? Iguais. E vão ser iguais a quem? Ômega L sobre 2, perfeito? E aí, ó, eu posso muito bem agora traçar o gráfico da força cortante do momento fletor, verificando que como eu tenho uma carga distribuída, mais uma vez, ó, vamos esboçar esse gráfico, verificando que eu vou ter uma reta decrescente, eu vou ter uma força cortante VC para cima, então eu vou subir, depois vou descer, ó, e vou novamente subir, observando que mais uma vez nesse ponto aqui nós temos a cortante igual a zero. E aí, ó, nós já sabemos que o gráfico de quem? Do momento vai ser uma parábola, onde nesse ponto eu tenho exatamente quem? O momento máximo. Então você veja que por esse esboço rápido eu consigo identificar, eu consigo verificar como é a variação da força cortante e do momento para o nosso tramo 2. Vamos então agora verificar o que acontece aqui no tramo 3. No tramo 3 eu tenho exatamente a força VD, que é a força devido à articulação. Eu tenho a força devido ao carregamento distribuído uniformemente, que vai ser L vezes ômega. E tenho as reações do apoio em E e do apoio em F. E assim, ó, eu verifico que mais uma vez eu tenho o que? Eu tenho agora nesse ponto, nessa extremidade D, eu tenho uma força vertical VD. Então, ó, eu vou descer. Vejo mais uma vez que como eu estou fazendo o gráfico da cortante, eu vou ter uma reta inclinada decrescente, então ela vai decrescer até um determinado ponto. Nesse apoio VE eu vou subir com a força VE. Desço novamente de forma decrescente até o ponto F, vou subir de novo aqui devido à força V de F, e aqui desço novamente representando exatamente
como variou o nosso gráfico de quem? Da força cortante. Dessa forma, nós já sabemos o quê? Que o gráfico do momento vai ser representado por parábola e temos aqui exatamente essa ideia, certo? Verificando mais uma vez que nesse ponto onde a cortante é igual a zero, nós temos o quê? O nosso momento máximo. Então, dessa forma, certo? Nós podemos esboçar, certo? O gráfico tanto da força cortante como do momento para quem? Para essa viga Geber que nós temos, verificando exatamente os tramos que têm estabilidade própria e os tramos que não têm ou que na verdade adquire o que? A estabilidade própria. Perfeito? Então, agora que nós verificamos, vamos ver uma aplicação completa de viga Geber.